físicos. O fluido vital é um dos constituintes do ectoplasma, material de que se utilizam os espíritos nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Os médios aptos à produção de tais fenômenos libertam essa energia com mais facilidade. Isso aí já, até a figura já ilustra bem para a gente, né? Então, são médiums que já têm um domínio, né, nessa manipulação de ectoplasma e se utiliza, né, do fluido vital ali para fazer as manifestações físicas, né, de efeito físico, né? Então, aí a gente vê onde também é usado o fluido vital. Curas espirituais. Nos processos de cura espiritual, onde são utilizados a energia dos encarnados, o fluido vital será o principal elemento a ser transfundido para o enfermo. Quem o possui em melhor condições pode doá-lo àquele que necessita dele e fazer retornar à saúde uma criatura doente. Nos processos de moratória espiritual, onde o encarnado recebe permissão para continuar na Terra por mais alguns anos, estará ele recebendo determinada carga de fluido vital para renovar as suas reservas já combalidas. O fluido vital, no seu conjunto, vai constituir o que se denomina de duplo etérico, corpo vital ou corpo bioplásmico. Acredita Jorge Andréia que o fluido vital constituirá uma zona de energias bastante densificadas, dispostas entre o perispírito e o corpo físico. Por ocasião da morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração qual ocorre ao corpo físico. Então a gente vê que, né, nas curas espirituais há essa doação, né, de fluido vital dos que ali participam, dos encarnados, né, que a gente só vai receber esse fluido vital encarnado. Então se faz o uso, a doação, né, e a gente pensa, né, nossa, mas eu estou doando, vou fazer a doação do meu fluido vital e vou perder. Não há nenhum prejuízo, não há nenhuma perda, né, de fluido, né, porque isso é reparado, né, como a gente pensou lá no desencarne, quando não há culpa, que o plano espiritual vem e dá destino àquele fluido, no mesmo caso é a doação, porque ele precisa receber, né, o plano espiritual, ele precisa receber essa doação de fluido de um encarnado para restabelecer, para doar aquele um outro encarnado, para que ele possa ter um pouco mais, né, de tempo, mas não é prejuízo, não é perda, você só está doando, você não está perdendo. Isso, o seu tempo, a sua passagem, né, esse fluido vital, você é renovado, né? Então, eu não vou, a gente pode pensar, não vou participar né, de uma cura espiritual, de um processo parecido, ou não vou fazer a doação porque eu vou ter perda. Não, a gente não perde, né? Não há essa perda. E aí ele comenta, né, do duplo etéreo, que a gente vê que é essa ligação, né, como a gente lembra do espírito, o perispírito, do perispírito que dá molde ao corpo físico, né? A consciência, tudo registrado no espírito. As nossas passagens, o que dá molde ao nosso corpo, perispírito, né? E o que faz a ligação, né, entre esses dois, né? Perispírito, né? O perispírito faz a ligação do espírito com o corpo e o que liga, né, o perispírito ao corpo, né? E aí onde a gente vai ter esse duplo etéreo, vai ter essa ligação do fluido vital, né? Então é mais essa passagenzinha que a gente comenta nessa parte. Eu quero lembrar que o ectoplasma, né,
como está falando aqui, é um material que se utiliza os espíritos nas manifestações mediúnicas, né, de efeito físico. Mas não são todos os médios que têm um ectoplasma suficiente para fazer esses fenômenos, entendeu? São médios especiais que têm esse ectoplasma em maior quantidade, então se consegue fazer esse tipo de materialização, né? E que para as curas espirituais também tem a necessidade de médiuns especiais que possuem esse ectoplasma em maior quantidade. Vou dar um, tá? Desencarnação e perispírito e transplante. Os transplantes de órgãos são, hoje, uma realidade indiscutível. Os diversos avanços na terapêutica médica têm permitido o prolongamento da vida física em pessoas portadoras de moléstias gravíssimas, graças ao transplante de órgãos vitais. Muitas questões de natureza espiritual têm sido levantadas. A presença de um órgão estranho junto ao perispírito do receptor não deveria gerar implicações negativas para ele, como a rejeição, por exemplo? Qual seria a situação daqueles espíritos que tiveram seus órgãos doados? A retirada do órgão, estando o espírito ligado ao corpo físico, não iria lesar o seu corpo espiritual? A rejeição e o perispírito do doador. A rejeição do órgão transplantado, condição verificada com relativa frequência, se deve, sob o ponto de vista espírita, a vários fatores. Você quer que eu pare ou continue? Não, aqui a gente vai passar de um a um, né? Tá Aí a bom. gente só... Tá bom. Não, só dá uma Rejeição... paradinha. Quer dar uma paradinha, aí depois a gente passa para um a um. Tá bom. Isso aqui é breve, né? Só a introdução que a gente já coloca, Tá. né? Já são questões já levantadas, que já levanta para a gente pensar, que a gente pensa, né, no transplante e de órgãos, que a gente vai pensar, né, nesse fluido, como a gente já havia falado, que vai animar o corpo físico, né? E como que é, né? Você colocar um outro corpo, e hoje já é muito falado, né? Tanto nos órgãos, que a gente tem a doação, quanto nos órgãos mecânicos, né? Que hoje já tem, né, o estudo e já se tem isso, né? Em funcionamento, né? Como que se dá isso, né? Então é isso que a gente vai passar agora, um comentário se é possível ter uma aceitação, se é possível ter uma rejeição do corpo físico, do perispírito, e a gente vai passando um a um e vamos vendo o que pode acontecer. Se quiser continuar. Rejeição em nível físico. As células do doador são incompatíveis com a organização física do receptor. Essa incompatibilidade fará com que o sistema imunológico do doador desencadeie uma reação de defesa através da produção de anticorpos dirigidos contra o órgão estranho. A gente já vê de uma rejeição, né, de a gente pensar, cada corpo, né, a gente vê tipo sanguíneos diferentes, então não dá para pegar simplesmente um órgão parecido, né, quase idêntico, e a gente falar que dá para transplantar e ter uma aceitação. Não é assim, né, porque a gente vê que existe tipos sanguíneos diferentes, cada ser diferente, sistema imunológico totalmente diferente, então não é simplesmente tirar de ordem física, só tirar um e colocar o outro só porque é igual ou bem parecido, que vai dar certo, né? Então, pensando não, né? Porque a gente pensa em tipo sanguíneo diferente, imunidade diferente, então não é só que nem peça de carro tirar um e colocar outra. Então, essa rejeição física. Rejeição em nível do fluido vital. O órgão transplantado vai impregnado de fluido vital do doador. E caso não haja entre ele e o fluido vital do receptor uma certa afinidade, poderá observar-se uma rejeição. A gente vê que, além dessa, né, combinação física, a gente vê que o que anima o
corpo orgânico é o fluido vital. Precisa ainda haver vida num outro órgão, né, para que haja esse transplante. Então ele vem com um nível ali de fluido vital e precisa ter, né, ser compatível ali o fluido vital de um ou de outro, dos dois, né? E aí depois há essa troca e aí vai ser alimentado pelo fluido vital do outro espírito, né? Mas aquele não é que vem com o espírito bem carregado, ainda vem animado com um pouco nível de fluido vital. Se não houver essa compatibilidade, aí há uma rejeição, né? A gente percebe o fluido vital vamos colocar como energia diferente, né? Em estado diferente, dependendo do corpo, como era animado antes, né? Então, aí essa rejeição de fluido, podendo haver essa rejeição de fluido vital. Rejeição em consequência de possível influência obsessiva do doador. Essa influência poderia... Oi? Calma aí. Tem de nível perispiritual, né? Oi, pulei. Então. Isso. Pulei. Ai, que coisa feia. Rejeição em nível perispiritual. Os órgãos transplantados estarão também impregnados dos fluidos perispirituais do doador, que poderão não ter afinidade vibratória com as energias perispirituais do receptor. Isso. Aí já mais uma rejeição perispiritual. A gente vai pensar nos dois lados, né? Se o perispírito ele dá molde ao corpo físico, né? A gente vai pensar se é lesado um corpo físico porque tem algum registro naquele perispírito, ou aquele espírito registrou no seu perispírito algum dano, né? Que o outro, que é o doador, né? Ele tinha registrado e fez esse molde no corpo físico, que é a doação, de um uso diferente, né? Então ele moldou aquela matéria, ele cuidou de forma diferente do que está registrado no outro perispírito. Às vezes o outro perispírito tem uma lesãozinha no perispírito, que isso deu molde ao corpo físico, por isso aquela lesão física. E a recepção vem de um perispírito que de repente zelou, cuidou, então não há essa rejeição perispiritual, né, de perispírito. É isso, Sonia. Agora está certo. Rejeição em consequência de possível influência obsessiva do doador. Essa influência poderia ser consciente quando motivada por ódio, ciúmes ou qualquer outro sentimento menos digno, ou inconsciente naqueles espíritos que, sendo excessivamente apegados à matéria, mantêm-se junto ao campo magnético do encarnado. Vale lembrar que também nesses processos obsessivos seria respeitada a lei das sintonias. No que se refere a possíveis lesões perispirituais do doador, sabe-se que não há reflexos traumatizantes no perispírito do doador. O que lesa o perispírito são as atitudes incorretas perpetra pelos indivíduos e não o que é feito a ele ou a seu corpo por outras pessoas. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual. Retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. A integridade do perispírito após a morte está relacionada intimamente com a vida que o indivíduo levou, e não com o tipo de morte que teve, com a destinação de seus despojos. Acredita-se também que o doador desencarnado, em muitas oportunidades, possa ser beneficiado pelas preces, vibrações e pelo carinho daquele que recebeu o órgão e de seus familiares. Então a gente, né, vamos pensar nessa
rejeição, né, possível, rejeição obsessiva, né, que a gente pode acontecer, deu tudo certo, for tudo compatível, deu tudo certo, né, e passa-se um tempo, né, há aquela rejeição, né, ó, mas porque se tinha dado tudo tão certo, foi tudo compatível. A gente pode pensar no doador, né, que já é um espírito desencarnado, ele ser apegado, né, ainda, ou ele não fazer a parte do pensamento, ou o desapego da matéria de que pode ser doado, que ele pode ajudar um outro espírito, um outro encarnado, que aquela doação, né, a matéria já não é mais para uso daquele espírito, que é ele, doador. Então aí fica aquela, né, obsediando por conta, né, de achar que o corpo, né, seria dele, ele não era para doar. A gente pensa muito em famílias, tem gente que não concorda com a doação, e quando há o desencarne, a família faz a doação, né? A gente tem que pensar que pode acontecer isso, né? Ou até mesmo da família, né? De repente, o doador ter toda essa ideia que sim, da doação, e a família ser contra, né? Porque ser obsediado também não é só de desencarnado, não é só né? Também os encarnados. Então a gente vai pensar nessa rejeição, né? Pode acontecer, né? Pensando, lembrando sempre, né, que no caso do receptor, nenhum mal é feito ao perispírito dele, né? A não ser ele próprio. Então não há essa lesão, não há esse, né, o prejuízo no seu perispírito. E se a gente pensar num algo maior, se a gente pensar, como a gente já colocou no começo, que a morte é física e não é dado do corpo e não do espírito, né? Se houver a doação, quanto de benefício o espírito desencarnado ou o espírito que fez a doação, né? Pode acontecer sem o desencarne, precisar fazer uma doação, fazer a doação, o quanto que esse receptor ou a família vai vibrar coisas boas, né? Vai vibrar pensamento bom, pensamento de gratidão, o quanto que os dois são beneficiados, né? Então, aí as possibilidades, né, de o que pode dar certo e o que dá certo, e também o que às vezes atrapalha um pouquinho e pode ser uma dificuldadezinha quando a gente enxerga como dificuldade, né? Era isso que eu tinha pensado. Não sei se a Soninha quer Não, completar. tá bem explicado, não tem nada a acrescentar, concordo com você. E quem não concorda, quiser falar alguma coisa, também pode falar para a gente crescer junto. E se alguém quiser perguntar, fazer alguma colocação, acrescentar também para a gente, dividir com a gente, é sempre muito Eu bom. queria perguntar uma coisa, Sônia e Gleidson, por exemplo, quando eu comecei a buscar conhecimento espírita, que eu fui até a casa espírita, foi porque eu fui assim, mais do que foi uma assim, eu fui conduzido assim praticamente, porque eu ouvi sons em casa, né? Eu comecei a ouvir coisas em casa que não tinha explicação. Até então eu não tinha tido contato nenhum com a doutrina. Aí nessa lição estava falando sobre os efeitos físicos, e os médios de efeitos físicos precisam ter ectoplasma para isso. Mas quem que é o médio de efeitos físicos nesse caso? É o obsessor que está produzindo os efeitos, ou é a pessoa que está sofrendo? É você, no caso. Você tem ectoplasma bastante para produzir esses fenômenos, senão não aconteceria. Mas eu não tinha Em consciência qualquer disso. casa que existe um fenômeno, é porque tem alguém
que tem esse ectoplasma bastante, para que o espírito consiga fazer isso, entendeu? Mesmo que eu não tivesse consciência disso. É uma coisa involuntária, você tem e pronto, tá? Certo. A mediunidade, todos nós nascemos com ela, todos. Uhum. Só que em algumas pessoas ela vem mais acentuada do que em outras, né? Existe até que a gente fala, assim, que existe a mediunidade natural, né? Que a pessoa já nasce. Então, você vê casos, que nem o Chico, com 3 anos de idade, ele já via espíritos, conversava com espíritos e tal, né? E não só o Chico, como muitas outras pessoas, né? E outras que passam uma vida inteira e depois começam a frequentar um centro, e aí a sua mediunidade é aflorada. A gente costuma brincar que existe até a mediunidade arrombada, né? Porque de tanto que fica ali, de tanto que fala, de tanto que faz, e a mediunidade vem na pessoa, né? Então, são diversos tipos, né, de mediunidade, né? E dentro desses tipos de mediunidade também existem muitos outros, né? Nós não temos só uma mediunidade. A mediunidade de quem tem muito ectoplasma, que provoca os fenômenos, né? Como esse que você sentia. A de audição, de clarividência, né? De intuição. São muitas, né? E tem pessoas que têm mais de uma mediunidade, né? Tem pessoas que ouvem e falam, né? Tem pessoas que vários níveis, psicografam, então. várias, né? E outros que não tem nenhuma. Eu tenho, mas sei lá, todos são médios, mas e daí? Eu não consegui desenvolver nenhuma delas. E outros, isso já é nato. Então, todo fenômeno espírita que acontece é porque tem alguém que tem ectoplasma em bastante quantidade para que se possa produzir esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, a gente não é muito raro se fazer esse tipo de materialização, né? Não se usa mais, não há mais essa necessidade, não precisa disso. A gente já acredita, a gente já sabe, estudos provam e tudo mais. Antigamente era tudo diferente, né? Você vê ali, tem a foto que a gente viu, é do Chico, né? Chico tinha muito ectoplasma. Então, você vê ali as fotos, são eles, né? E ali ele foi muito estudado, ele foi muito pesquisado por jornais, revistas, ele ficou preso num lugar e as pessoas no outro, e um tomando conta de um lado, outro amarrado o médium do outro, para ver se aquilo era verdade, se não era, entendeu? Então, houve muito isso logo no começo do espiritismo. Mas hoje a gente já não precisa mais disso, né? Porque a gente já entende que realmente existe. E tem, né? É normal. Então, o que você tinha... Hã? E ter essa quantidade maior de ectoplasma... Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você tem, quer dizer... eu não tenho precisa... responsabilidade. Assim, eu não tenho que usar essa ectoplasma para alguma coisa. Você poderia, porque você usando ele, você faz a caridade, né? Você pode participar de um trabalho de cura e usar esse ectoplasma para tudo isso, entendeu? Tá? Por isso a gente fala, é estudar, entender, né? Estar dentro da doutrina, procurar estar dentro de um grupo espírita, né? Para o intercâmbio que há entre a Terra e o plano espiritual é para isso. Os de lá nos ajudam aqui e nós ajudamos os outros, né? Um necessita do outro. Então, é essa a grande história, né? A mediunidade é para isso. A mediunidade vem de mediar, médium. Nós vamos mediar, né? Daqui para lá e de lá para cá. Então, o médium aqui, quando dá passagem a um espírito sofredor, ele está ajudando ele, né? Porque ele está sendo ali, ele vai ser, não é doutrinado, mas ele vai ser esclarecido com o que está acontecendo, né? Ele vai ser encaminhado, ele vai tipo, olha, é assim que acontece, tal, né? Muitas vezes eles não sabem que desencarnaram e por aí vai, né? Quem já participou de uma sessão mediúnica de desobsessão sabe. Quem nunca participou vai ter oportunidade, porque agora estamos todos estudando, todos vamos poder, assim que passar a pandemia, estarmos trabalhando dentro de um grupo espírita. Quem mora longe pode trabalhar perto da sua casa, quem mora mais perto aqui de nós está convidado para ser trabalhador do Grupo Rafael, tá? E vai trabalhar com a gente, vai ter oportunidade de pôr tudo isso em prática e de ver tudo isso que a gente está lendo e vivenciando.
né? Legal. Há necessidade, sim, de você trabalhar, de você deixar a sua ferramenta sem ferrugem, é o que eu falo. Então, você estando trabalhando, você está se doando, é uma troca que se faz. Você dá energia e recebe energia, né? Estamos fazendo uma troca. Legal, obrigado, Sam. Tá? Por isso há necessidade, tem mediunidade? Vamos trabalhar, porque senão você, tipo, acumula, né, aquilo. Há necessidade do trabalho dentro de um grupo espírita sério, né, que faz as coisas sérias, porque conforme nos diz a doutrina, tudo que recebemos de graça devemos dar, né? É verdade. Verdade. É isso mesmo. Obrigadão. Se o Gleidson quiser falar alguma coisa, desculpa, eu me tornei aqui dona da resposta. Imagina, é ótimo para a gente ouvir. Pode Não, falar. Isso que o Rogério coloca para a gente é um ponto super importante, né? Porque se a gente pensar em espírito e espírito, no plano da erraticidade, a comunicação já é feita entre eles, né? Assim como a nossa de encarnados é feito, né? Aqui através de gestos e som. Mas e esse intercâmbio, né? Como que é feito, né? Então, por isso que tem esses médium e assim, é um ponto super importante que você coloca para a gente, já, de pensar assim, né? Por que eu tenho essa ferramenta, né? Exato. Então, Eu fiquei muito assustado na época, eu não consegui entender, aí eu fui procurar o centro para entender tudo isso. Aí me explicaram que a minha mediunidade estava completamente desequilibrada e por isso eu estava dando acesso a essas energias mais baixas que fizeram sintonia comigo. Por isso eles produziram esses efeitos. Através da minha... Com o seu ectoplasma, você pode atrair tanto coisas boas como coisas ruins, né? Exato. Sabe aquela história que fala assim, diga-me com quem andas, eu te direi quem és? No Espiritismo, a gente fala assim, diga-me o que pensa, eu te direi quem está com você. Isso. É assim, né? A gente atrai, né? A gente atrai. É verdade. Com os nossos pensamentos, os nossos atos. Se nós estamos bem, nós vamos atrair só coisas boas. Mas se a gente dá aquela escorregada, que é normal na vida de qualquer um, de todos nós aqui na Terra, todos nós escorregamos. Por palavras, por ações, por sentimentos, né? Por tudo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui conversando e ao nosso lado está populando de espíritos. Né? Os desequilíbrios emocionais levam isso, né? Sim. Tem aqui aqueles que gostam de ouvir e de aprender, e tem aqueles que estão para perturbar, que são os zombeteiros, entendeu? Então, como existe um monte de gente de tudo quanto é gênero, existe de tudo quanto é gênero de espíritos, né? É normal isso, né? Não é porque a gente desencarna que a gente se torna anjo. Não, nós vamos continuar sendo exatamente como nós somos aqui. A gente só vai mudar de plano. O resto nós vamos levar tudo. Ódio, vingança, raiva, né? Nós vamos levar tudo isso, está aqui com a gente. Verdade. Ou vamos levar amor, boas ações, perdão, tranquilidade. Isso vai depender só de nós, de mais ninguém. Sim, verdade. Muito bom. Mas tudo é aprendizado, Rogério. Nós estamos aqui para isso. Com certeza. Né? Estamos aqui para aprender. A gente esquece disso, mas é isso que a gente veio aprender. Não somos daqui. Não somos daqui. Estamos aqui para aprender. Foi nos dado a Terra, a maravilhosa Gaia, né? A Terra, para que a gente tivesse essa oportunidade. Jesus, como nosso mestre, como dono, né, da Terra, que nos guia, né, que é o nosso dono, é o nosso, como vamos dizer assim, é o nosso benfeitor, né? Ele torce para que todos nós dê muito certo. Que deixou o exemplo, né? Deixou. Por isso ele veio e por isso ele passou por tudo isso, por nós, para que a gente pudesse seguir o exemplo dele. Porque falar o que ele falou é muito fácil. Eu pego aqui e eu leio. Eu quero ver eu fazer o que ele fez. Sim. Aí a coisa muda de figura completamente, né? Muito, muito diferente. Verdade. Então tá jóia. Temos 8 minutinhos agora para o final. Então, agora é com a prece, é com o seu Gleidson e encerramento também. Então tá ótimo.
Alguém quer fazer a prece? Ou quer falar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos encerrar, né, aqui por hoje. Então vou pedir para que todos possam fechar seus olhos. Com uma respiração um pouco mais funda. Sentindo o ar que te alimenta o corpo. Que você possa sentir a companhia, a presença dos espíritos que te rodeia e está à sua volta agora, nesse instante. Com uma imensa gratidão, com sentimento de gratidão que nós estamos, que vai tomando conta de nós agora, do nosso ambiente, que a gente possa usufruir dessa presença amiga, amorosa, que vem do plano do mais alto e que está sempre à nossa disposição, como está agora. Esse sentimento de bem-estar, de paz, até de compreensão, permaneça conosco, que nós saibamos, eu e você, isso é para mim, é para você também, que nós somos merecedores do bem que o plano espiritual nos traz, da presença sua, minha, uma dos outros, é para a gente crescer junto, de mãos dadas, um auxiliando o outro, e cada um, eu, você, possamos levar essa presença, levar os ensinamentos, levar a vontade de ser melhor, de ser missionário do bem por todos os nossos dias, por todos os nossos momentos. O máximo que cada um de nós conseguir, com palavra, pensamento, gesto, atitude, que nós, por exemplo de Jesus, insista, persista em ficar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Bom Então, dia. muito obrigado a todos. Uma boa noite, um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Um beijo carinhoso para todos. Até Um semana Até beijão. semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.